Olá, alunos, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou fazer uma demo aqui para vocês no laboratório da FAMESP, né? Tô aqui matando a saudade do nosso laboratório e vocês aí em casa vão estar me vendo fazendo aqui algumas preparações. A aula de hoje vai ser sobre aproveitamento dos alimentos. Eu vou fazer então algumas receitas. Vou começar fazendo uma torta, né? Uma torta salgada. A massa é uma massa básica que na verdade você pode utilizar qualquer tipo de recheio. Eu optei por utilizar folhas de beterraba, algumas folhinhas de brócolis, então eu já deixei aqui, já higienizei, né? Fiz aqui o mise en place para adiantar um pouco aqui por causa da gravação. Folha de couve-flor, pode ser rama de cenoura, agrião, qualquer coisa que vocês tiverem em casa, assim vocês podem estar utilizando. Pode usar milho, cenoura, né? E eu vou começar fazendo um refogado. Então eu vou fazer um refogado com óleo, cebola, alho. Depois eu vou colocar então essas verdurinhas. Vou usar um pouquinho de cenoura como legume, fazer esse refogadão, deixar esfriando um pouquinho. Enquanto isso eu bato a massa no liquidificador. Então vamos começar pelo recheio, tá? Então vamos fazer as coisas aqui para pegar o fogão. Já coloquei um pouquinho de óleo na panela. Agora vamos colocar o alho e a cebola para dar aquela suadinha, né? Fritar um pouquinho. Os temperinhos. Qual a quantidade que eu coloquei, né? Na verdade a quantidade ela é bem relativa, que vai depender do maço que você tiver, mas mais ou menos a gente coloca assim em torno de umas 100 gramas de folhas, né? Umas 200 gramas, considerando as florzinhas, tá? Essa inflorescência do brócolis, da couve-flor, né? Então mais ou menos aqui tem umas 300 gramas e aqui eu tenho 100 gramas de cenoura. Veja que a cenoura ela tá picadinha, você pode ralar, pode fazer do seu gosto, aí da sua preferência. Então vamos aqui dar uma refogadinha, deixar murchar um pouquinho essa cebola. O fogo aqui está forte. Então vamos colocar a cenoura. Brócolis, a couve-flor, as folhinhas também, né, com os tacos de folhas aqui, as folhas de beterraba. A gente encontra para comprar hoje só essas folhas, toma cuidado só, no caso, quando vem com as raízes, com terra, né? Então, para a nossa receita, eu já apliquei a nossa fórmulazinha de peso líquido e peso bruto, né, para saber a quantidade que eu precisava, para dar o rendimento correto. Agora vamos dar aquela refogada. Os temperos, né, uma murchadinha. Vou colocar um pouquinho de sal também. Pessoal, tudo é pouquinho, tudo é olho, tudo é gosto? Não. Depois eu passo a receita certinha para vocês. Vamos lembrar que a gente tem que trabalhar com ficha técnica, ok? Eu passo a receita direito para vocês, coloco no material de apoio do aluno, para que nós possamos ter as quantidades adequadas e vocês possam reproduzir na casa de vocês as receitas adequadamente. Aqui é mais para mostrar para vocês esse modo de preparo, o prato final, né, que aparência que ele fica, ok? Bom, vamos então, enquanto está lá refogando, dando aquela murchada, vamos pegar aqui as quantidades para a receita referente à massa, tá? Eu vou colocar o óleo, vou colocar, são 200 ml de óleo, com 3 ovos inteiros, 500 ml de leite, e aí a gente vai colocar o que? Agora, o peso aqui que eu já separei da farinha. Farinha são 500 gramas, tá? No liquidificador vai ficar pesado para bater as 500 gramas. Você
você tiver um bem potente, pode utilizar tudo, mas se não, a gente bate aos poucos, tá? Para não ter problema de acabar até queimando, né? Seu liquidificador. Ao mesmo tempo. Aí a gente volta para cá, bate um pouquinho mais. Eu vou precisar de um bol maior. E depois eu vou transferir tudo. Eu vou pegar um bol maior. Vou transferir essa farinha restante, né, das 500 gramas, ok? Sal. Consigo tirar. O líquido. Uma massa ela é líquida, tá? Uma massa muito boa. Vou misturar. Tá? Fiz isso para não forçar o liquidificador e também depende aí da capacidade do seu liquidificador. Agora é toda a farinha misturada aqui na massa. Vou lá de novo no refogado. E já tá bom. Não precisa muito porque eles vão ser o recheio da minha torta. Então, na verdade, eu vou ainda ter o processo do cozimento no forno, né? Então a gente pode aí considerar ele murcho, não precisa ser totalmente cozido, ok? Então abrandou pela cocção. Se você quiser misturar a massa com o fouet, pode ser também, que sempre ajuda a dissolver os grumos de farinha. E aqui então, ó, a consistência. Ok? Consistência da nossa massa. Por último, eu vou colocar o nosso fermento. O fermento são 20 gramas de fermento. Lembrem sempre, né? Colocou o fermento, a gente já tem que colocar para assar. O fermento já vai começar a fazer o seu efeito. Então agora, vamos pegar essa assadeira, ok? Vamos pegar aqui a assadeira. Vamos colocar um pouco dessa massa. Ó, uma massa parece um pouco elástica assim, né? Mas ela é assim mesmo, tá? E aí nós vamos uma espalhada nessa bandeja, fazendo um fundo, né? Forrando aqui a bandeja. Massa bem elástica, mas ela é bem gostosa de trabalhar. Depois o resultado também fica excelente.
pouquinho. Agora vamos colocar recheio. Vamos distribuir aqui esse recheio. Recheio por toda a massa. Ok? Aí vamos completar aqui em cima de massa. Pode fazendo assim tipo um zigue-zague, né? Pra gente ter a massa já distribuída. E como ela é mais elástica, fica mais fácil para depois espalhar em cima do recheio. Essa torta ela vai ficar no forno mais ou menos 40 minutos a 180 graus e tá pronta. Ok? E eu mostro para vocês o resultado dela com as nossas outras receitas. Pronto, massa tá aqui, bonita, prontinha. Tá aqui a nossa torta. Já já, saindo do forno, eu mostro pra vocês um pedaço de torta bem bonita. Enquanto a nossa torta tá no forno, vou fazer pra vocês alguns doces, também pensando nesse aproveitamento dos alimentos. Então, começando aqui, eu tenho casca de abacaxi. Então, casca de abacaxi, pessoal, usou o abacaxi, né? Fez em fatia, utilizou a polpa de alguma maneira, sobrou a casca. É muito comum o pessoal fazer um chá, um suco, né? Já aproveitar a casca de alguma forma. Eu vou mostrar para vocês um doce que nós podemos fazer utilizando então a casca. O que eu fiz aqui? Cortei a casca em pedacinhos pequenos e passei no liquidificador. Você pode também fazer um pré-cozimento e passar no liquidificador ou no mixer, tá? Pode ser assim também. O que mais vai nessa receita? Coco, vamos colocar margarina, vamos colocar um pouquinho de canela, cravo e canela, né? Dá um saborzinho gostoso. Vamos colocar um pouco de água e açúcar, tá? Então eu vou levar aqui na panela, no fogo aqui, vamos colocar o abacaxi, primeiramente, junto com o açúcar e a água. Deixa ferver um pouquinho, vai dando uma amolecida, né, nesse casco, porque essa eu não fiz um pré-cozimento, tá bom? Se vocês quiserem fazer o pré-cozimento e bater no liquidificador depois, pode ser também. Esse docinho pode ser de enrolar, se você deixar mais tempo no fogo, ou pode deixar ele mais molinho, e o que vai acontecer é que você pode colocar em copinhos e servir, né, colocando então no copinho e consumindo com as colherinhas. Aqui nós temos um outro doce, vamos fazer com casca de melão, da mesma forma, né? Comeu o melão, a polpa do melão e aí sobrou a casca. Então eu coloquei aqui algumas cascas. Professora, mas peraí, não vou comer o melão inteiro de uma vez. Não tem problema, o que você faz? Assim como você pode fazer também com casca de banana, com qualquer outra casca que você queira. Pega um saquinho de alimento ou um potinho de plástico que você possa tampar e consumiu. Pega aquela casca, lava direitinho, deixa escorrer a água, coloca no saquinho ou coloca num plástico, né, um potinho plástico e leva para o seu freezer. Quando você
juntar a quantidade para a receita, você pode então preparar o seu doce. É uma forma de você estar aí aproveitando as suas cascas, tá? E indo menos casca então para o nosso lixo, pensando no mundo mais sustentável. Vamos lembrar que as cascas, elas podem ter até mais nutriente do que a própria polpa, então é importante cada vez mais utilizarmos cascas, talos, bagaços, sementes, né? Fazer sementes germinadas em grão, então promover aí uma sustentabilidade. O que eu vou fazer com esse melão? A casca agora, um pouquinho de cravo e água e açúcar, ok? Vamos lá também para o fogo. O que eu quero agora? Eu quero uma calda, por isso que eu vou colocar a água com açúcar, né? Vou mexer só para misturar aqui os ingredientes, dar uma dissolvida nesse açúcar, na água e vou deixar. Fica assim, vou esquecer aqui, tá? Pode cortar em fatiazinhas finas, fatias mais grossas, pode fazer em pedacinhos, aí você vê, né, da forma que você preferir para a aparência final do seu doce, ok? E além disso, eu vou ainda fazer um doce com a casca de banana, tá? O que eu fiz aqui, ó? Aqui eu tenho casca de banana, previamente eu dei uma cozida em água, um pouquinho de água e passei no mixer, ok? Ela tá com essa cor escurecida porque vai oxidando e pela própria reação já do cozimento. Além disso, vamos usar leite em pó, um pouquinho de água, margarina, chocolate em pó, açúcar e granulado para finalizar, né? Você pode enrolar ou você pode deixar mais molinho também para consumir de colher, ok? Então agora eu coloco todos os ingredientes aqui na panela e vou levar ao fogo. Se precisar, se você achar que precisa adicionar, você pode colocar um pouquinho de água ainda, se você achar que não está, que está um pouco endurecida essa massinha, tá? Senão você deixa assim e vai cozinhando no fogo. Então agora eu vou fazer as 3 cocções aqui no fogo. Lembrando que aqui o melão eu vou deixar, não tem? Vai ficar aí para formar uma calda. Aqui o abacaxi vou deixar ferver para depois colocar os outros ingredientes. E aqui eu vou mexer até virar um ponto de brigadeiro. É um brigadeiro mesmo, mais mole ou mais durinho. Vai aí a seu gosto para finalizar a preparação. Então, aqui os alimentos estão em cocção. Ó, brigadeiro aqui é ponto de brigadeiro mesmo, ok? Então tá mole ainda, né? Continuo mexendo, porque o brigadeiro tem que desgrudar do fundo da panela. Aqui, estou deixando ferver, vai secando mais a água, que é o docinho de abacaxi. Já coloquei a manteiga, coloquei cravo, canela, coloquei açúcar. E ali continuamos com o doce de melão. Então, as fatias de melão estão ali. Ali eu nem mexo, porque eu quero uma calda. Então, fica lá a água com o açúcar e o melão até o ponto certo. Tá bom? Daqui a pouquinho eu mostro para vocês o resultado. Então agora vou apresentar aqui para vocês as preparações finalizadas. Então temos aqui a nossa torta. Ok, essa torta, 40 minutos no forno. Ela ficou assim, deliciosa. Tá? Vocês podem fazer aí, depois me contem o que vocês acharam. Tem aqui, ó, o docinho de casca de abacaxi. Vocês podem servir uma tacinha ou pode servir ele como docinho mesmo, enroladinho, ok? Temos aqui o brigadeiro de casca de banana, que também pode ser servido numa tacinha ou pode enrolar e servir como docinho. E o nosso doce de casca de melão, onde a gente tem uma calda, tá? E aqui, né, a caldinha, ok? É uma calda, né?
Pode deixar um pouco mais, se você quiser ela um pouco mais grossa, tá? E aí fica de sugestão, né, para um consumo de alimentos que normalmente nós desperdiçamos e podemos então nos nutrir e fazer aí versões até mais nutritivas. Vocês podem criar versões light, diet, e me contar também as experiências de vocês, ok? Espero que vocês façam, reproduzam aí em casa essas receitas e me contem depois. Até a próxima, pessoal!